Vamos recordar as regras desse debate. Cada orador vai ter um tempo de 7 minutos para sua exposição. Quando o tempo de discurso atingir a marca de 1 minuto, vocês vão ouvir este sinal, indicando que os outros debatedores podem fazer pontos de informação. Charles estará ali com o microfone para que os vereadores possam fazer pontos de informação aos seus adversários. Quando o tempo de discurso atingir a marca de 6 minutos, vocês vão ver novamente o mesmo sinal, indicando que pontos de informação não podem mais ser realizados. Caso o tempo de discurso atinja a marca de 7 minutos, vocês vão ouvir este duplo sinal, indicando que o discurso deve se encerrar em no máximo 15 segundos. Caso o tempo de discurso atinja a marca de 7 minutos e 15 segundos, eu caçarei a palavra do debatedor. Vamos começar o nosso debate, a abertura dos nossos trabalhos com o vereador Pedro Calas. Para fazer a definição da moção e começar os trabalhos, o vereador Pedro Calas tem o tempo de 7 minutos, contados a partir de agora. Muito obrigado, senhor presidente. Queria começar dando boa tarde a todos. Como você disse, o CD Silva já me apresentou. Meu nome é Pedro Calas, eu sou estudante de Direito da UFMG, do bom período. Queria dar uma muito boa tarde para meus colegas da bancada de defesa, nobres representantes da oposição, essa plateia que nos brinda com sua presença. Nós viemos aqui hoje defender o voto distrital para as eleições municipais. E que eleições municipais? É importante visar logo de início. As eleições para o Legislativo. Esse que vai ser o tema da nossa discussão aqui hoje. E é preciso, para entender a nossa proposta, é preciso entender como o sistema funciona hoje. O sistema hoje para eleições legislativas no país funciona a partir de um sistema proporcional de lista aberta. O que seria esse sistema proporcional de lista aberta? Ele é um sistema em que se faz a definição de quantos votos é necessário para se eleger e quantas cadeiras o partido terá direito a partir da definição de um quociente eleitoral, determinando quantos votos é necessário para que o partido tenha direito a preencher aquela vaga, e o quociente partidário, o número de votos que determinado candidato precisa ter para que ele tenha a cadeira e exerça o mandato. O grande problema desse sistema hoje em dia, ele é muito observado pelo caso, como a gente chama, do efeito tiririca, ou seja, o representante de determinado candidato, ele recebe um número de votos que excede demasiadamente o quociente partidário. E nesse caso, ele não só é eleito e tem direito a uma cadeira, como ele também puxa outros deputados da mesma legenda, outros representantes parlamentares da mesma legenda, trazendo justamente deputados que não obtiveram o quociente partidário, não obtiveram o número de votos necessário para ocupar aquela cadeira. Então, são representantes que, essencialmente, não foram escolhidos diretamente para estar lá. É importante frisar que a gente trata aqui das eleições municipais para todos os municípios, sem qualquer distinção de tamanho e população, uma vez que é preciso homenagear o princípio da isonomia federativa, segundo o qual não se pode estabelecer critérios distintos para a eleição de entes federativos equiparados, no caso dos municípios. E qual seria a nossa proposta? A nossa proposta é justamente instituir o sistema do voto distrital em 2 turnos, a partir de uma lei federal ordinária que emende o Código Eleitoral para estabelecer esse novo sistema. Esse sistema que funcionaria a partir de uma divisão distrital, daí o nome voto distrital. O que seria essa divisão? Essa divisão é justamente uma segregação socioeconômica censitária dos municípios para que se determine distritos em que os partidos poderão nomear um candidato e cada distrito elege um representante. Teríamos, então, o número de cadeiras da Câmara dos Vereadores divididos entre os distritos, uma cadeira para cada distrito. E, portanto, os cidadãos eles votariam simplesmente para aquele distrito no qual eles residem. Seria uma votação, portanto,
muito mais representativa, muito mais próxima do eleitorado, evitando diversas distorções que nós vamos tratar adiante. E por que o critério da segmentação socioeconômica ele é tão fundamental no nosso projeto? Para que se permita evitar distorções que eventualmente possam ser causadas pelo simples fato de que o legislativo, que terá o impacto do sistema eleitoral, é quem vai definir essa lei. Então não se pode simplesmente atribuir competência ao próprio legislativo de definir esse critério, sob o risco de se criar uma margem para uma distorção muito grande, o que é chamado nos Estados Unidos de gerrymandering, referência a um político do estado de Massachusetts, em que instituiu essa prática desviada e prejudicial à representatividade. E a questão justamente de dividir de forma socioeconômica censitária é justamente criar nos distritos o espaço amostral que ele é o mais preciso, mais real possível de acordo com a população, para se evitar também distorções socioeconômicas de um distrito em relação ao outro. Outro ponto fundamental da nossa proposta é a questão de se instituir o voto distrital em 2 turnos. Por que em 2 turnos? O primeiro turno seria justamente aquele em que os vereadores eleitos seriam aqueles que obtivessem 50% dos votos mais a maioria absoluta dos votos válidos e que, portanto, teriam legitimidade democrática para exercer o seu mandato. O segundo turno, contudo, seria restringido para aqueles distritos em que não houvesse esse fechamento em primeiro turno da maioria absoluta para um determinado candidato, de forma em que os candidatos que obtivessem mais de 10% dos votos no primeiro turno pudessem se candidatar para o segundo turno e assim concorrer à vaga que ainda está em disputa, evitando uma outra distorção que seria justamente a tendência ao bipartidarismo no sistema distrital, que é trazido do Verge, quando ele trata justamente da brutalidade do voto majoritário em um único turno. Portanto, 2 turnos para se evitar essa distorção. E quando que a gente vai tratar dessa proposta? Qual que é o espaço temporal que a gente prevê para essa proposta? A gente quer fazer essa alteração agora, para que se passe a valer a partir de 2020. Por que esse espaço temporal? Para que se dê tempo hábil do TSE, que seria quem estipularia essa divisão, essa segmentação socioeconômica censitária, a partir de dados do IBGE, criasse essa divisão distrital com a maior transparência possível, inclusive com a fiscalização dos partidos que obtivessem o quociente eleitoral no mandato anterior, para que eles pudessem fiscalizar e, se for o caso, impugnar essa divisão distrital, permitindo a maior transparência, a maior representatividade possível. Meu colega vai tratar mais claramente dos diversos aspectos positivos que essa proposta traz, mas, a princípio, o combate ao bipartidarismo e um acesso mais representativo das minorias que estão próximas ali do distrito, elegendo seus representantes, conhecendo eles e podendo cobrar deles. Muito obrigado. Pela oposição, a vereadora Thaís Mendes. Vereadora Thaís Mendes, para fazer um discurso contra a moção, tem o tempo de 7 minutos contados a partir de agora. Gente, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Thaís Canzorg Mendes, eu sou aluna de Direito da Faculdade da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estou no 3º período. Eu gostaria de cumprimentar os meus colegas da defesa, os meus colegas da oposição, a bancada adjudicadora e a plateia que nos brinda com a sua presença. Primeiramente, eu gostaria de bater num ponto abordado pelo deputado Pedro Calas ao propor a introdução do sistema distrital através de uma lei ordinária. Deputado, existe uma discussão muito profunda acerca de se essa mudança para o sistema distrital deveria ser feita através de lei ordinária,
visto que no artigo 45 da Constituição Federal, nós adotamos o sistema proporcional como sistema eleitoral e para essa alteração do sistema majoritário seria necessário uma proposta de emenda à Constituição. Inclusive, deputados já levaram essa proposta de que a alteração para o sistema distrital deveria ser feita por projeto de emenda à Constituição e não por uma lei ordinária. Feito essa explanação, pequena explanação, eu gostaria de, primeiro, fazer uma pequena diferenciação acerca dos mecanismos de obtenção de poder, dos meios para se chegar ao poder que a gente tem hoje e do exercício do poder em si, e comparar um pouquinho com a situação no nosso país. No que se refere aos mecanismos de obtenção do poder, ou seja, aos meios com os quais nós chegamos ao poder, as pessoas têm de chegar ao poder, aqui no Brasil, a gente já tem um sistema proporcional de votos muito consolidado. E essa conjuntura, ela precisa ser levada em conta porque a gente precisa respeitar a tradição política de um país. Quando a gente respeita a cultura política de uma nação, isso é extremamente importante para a dinâmica da nossa estrutura eleitoral. Então, a gente precisa ter esse respeito ao sistema proporcional de votos para que a gente mantenha realmente esse debate acerca da dinâmica eleitoral num nível de maior tolerância com a nossa cultura política mesmo. Agora, eu gostaria de provar um pouquinho para vocês por que o sistema distrital de votos ele é ineficiente e ele não é a melhor maneira da gente resolver as questões políticas que, infelizmente, não estão tão boas no nosso país, e isso eu acho que todos os deputados irão concordar. O primeiro argumento que eu gostaria de tratar aqui é que o sistema distrital de votos ele prejudica os candidatos que possuem votos difusos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho um candidato que possui um contingente significativo de votos em regiões espalhadas pela cidade, ou seja, ele consegue angariar um número significativo de votos em várias regiões, ao invés de apenas em uma região concentrada, ele sai extremamente prejudicado pelo modelo distrital de votos. Esse candidato que consegue angariar um contingente significativo em diversas regiões, ele acaba perdendo, saindo prejudicado, tendo a possibilidade de perder para um líder regional. E esse é um problema que nós precisamos pensar, principalmente devido à tradição do nosso sistema proporcional de votos. Cara, deputado. Obrigado. Bom, o problema que a senhora citou não seria resolvido pelo segundo turno, em que apenas 10% dos votos seriam necessários, o que facilitaria a formação de coalizões para grupos minoritários? Prezado deputado, obrigada pela sua intervenção. Eu irei tratar aqui um pouco mais, quando eu continuar falando sobre a ineficiência do sistema distrital, justamente sobre essa questão de representatividade e direitos das minorias. Mas nós iremos provar aqui por que o sistema distrital ele não é a melhor opção para resolver e sanar os problemas da nossa conjuntura política. O segundo argumento que eu gostaria de falar é um pouquinho sobre a divisão que deve ser feita para que nós implantemos o sistema distrital. A divisão ela vai ser feita através de pequenas circunscrições, então a região metropolitana ela será dividida em pequenas regiões e os critérios para essa divisão, deputados, eles são muitas vezes e têm grande potencial de se mostrarem extremamente problemáticos, visto que a partir dessa divisão nós podemos gerar distorções imensas. Nós podemos pegar áreas nas quais nós temos bairros extremamente nobres e bairros que demandam maiores projetos sociais, que possuem demandas diferentes dos bairros nobres. Isso gera uma extrema assimetria de informações na dinâmica política. Então, essa circunscrição de regiões, ela precisa ser muito bem pensada e ela não é a melhor solução para que a gente sane as distorções da nossa conjuntura política. Partindo agora um pouco para a questão da representatividade, eu gostaria de falar que nós realmente temos um déficit na nossa democracia. Isso é extremamente verificado empiricamente. Esse déficit democrático, deputados, não deve ser resolvido com o sistema distrital, visto que essa questão da representação, ou seja, de uma relação extremamente salutar entre o representante e o representado, não se deve efetivar necessariamente por uma relação de proximidade com o representante. Nós não precisamos necessariamente estar próximos aos nossos representantes
para que nós mudemos, sanemos esse déficit democrático. A solução que nós trazemos aqui seria uma publicidade dos atos. Por quê? Porque a gente está partindo de uma teoria da duplicidade, e agora eu vou fazer uma pequena diferenciação entre a teoria da duplicidade e a teoria da identidade. A teoria da identidade, ela trata o eleitor como se ele fosse extremamente interligado, a sua vontade extremamente interligada com o seu representante. Nós não queremos esse modelo aqui, nós queremos que o eleitor ele seja considerado totalmente independente das vontades do representado. O eleitor ele tem suas próprias vontades e seus próprios anseios. Partindo dessa premissa, a gente considera que a questão da publicidade dos atos é muito mais importante para que a gente resolva o déficit democrático do Brasil do que uma simples alteração no nosso sistema eleitoral. Visto isso, e baseando-se nessa teoria da duplicidade, quando o representante se torna politicamente uma nova pessoa, portadora de uma vontade distinta do representado, a gente defende outros métodos para gerar essa aproximação entre representante e representado, não necessariamente implantando o sistema distrital. Esses outros métodos seriam, por exemplo, potencialização de canais de participação, diálogo com movimentos sociais, assembleias abertas e orçamentos participativos. Essas medidas seriam extremamente eficientes para sanar o déficit democrático, ao invés de um sistema distrital extremamente desproporcional. Chamo pela defesa o deputado Felipe Cirilo. Para fazer o pronunciamento a favor da moção, o vereador Felipe Cirilo tem o tempo de 7 minutos, contados a partir de agora. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar em primeiro lugar minha excelente dupla Pedro Calasso, aos meus colegas da defesa, da oposição, a brilhante bancada adjudicadora e a plateia excelente que nos assiste. O debate nesse campeonato segundo Open Minas foi o melhor que eu já vi. Eu dou parabéns a todos. Não só quem está na final fala muito bem. Eu vi os melhores debates do Brasil. Sim, Renato, muito melhores do que a gente tem visto no Congresso Nacional. Eu vou aqui tratar de alguns pontos, em primeiro lugar, que a minha colega da oposição ou não deixou muito claro ou falhou. Mas nós também falhamos. Somos humanos. Sim, entendemos que a melhor emenda seria ao Código Eleitoral, mas vamos fazer aqui uma concessão e uma conversão de projeto para emenda constitucional. Vocês tinham razão. Mas, ao pretender o respeito ao sistema proporcional, eu pergunto a vocês se esse sistema funciona bem hoje. Se vocês têm orgulho do sistema proporcional que a gente vê no Brasil hoje. Alguns dados para vocês. Menos de 8% dos deputados federais são eleitos por voto direto. 92% dos deputados federais não sabem quem votou neles. E os deputados não agem por eles. E as pessoas não sabem quem votaram. Como cobrar de quem você não sabe? Como cobrar de quem você não entregou o seu direito de sufrágio? E o deputado, a quem ele atende, ele não sabe. Ele atende aos próprios interesses. Vejamos o Tiririca, que com 1.400.000 votos, atingiu o quociente eleitoral de São Paulo de 300.000 e elegeu 4 pessoas. Uma que foi ele e 3 pessoas que não mereciam ser eleitas. Segundo, ao dizer, cara deputado, que se prejudica os votos difusos, prejudicando os grupos minoritários, nós trouxemos aqui, reconhecemos esse problema do voto distrital puro. Nós trouxemos o segundo turno para solucionar esse problema, como foi feito na França, reconhecendo o problema do Reino Unido. Seguimos aqui a experiência internacional. O segundo turno com 10% de votos para quem não conseguiu fechar no primeiro turno, traria uma diversidade de candidatos que seriam eleitos em segundo turno por maioria simples e não absoluta. Conceda a palavra. Obrigada. O senhor acredita que no modelo majoritário, como o senhor defende, as minorias teriam alguma possibilidade de acessar os canais de participação institucionais? Muito obrigado. Essa foi uma grande preocupação nossa ao apresentar o segundo turno. O que se viu na França, que é um país que sim se preocupa com as minorias desde a Revolução Francesa, foi que, com a possibilidade do segundo turno, há, de fato, coalizão política dos grupos minoritários. E eles conseguem voz porque eles conseguem facilmente 10% dos votos e depois conseguem, por coalizão, fazer pressão política suficiente para conseguir a maioria simples.
Maioria simples não é 50% mais 1, é simplesmente a maioria dos votos do distrito. Ou seja, se eu tive 30 e os outros tiveram 5, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1, quem teve 30 ganha. Bom, seguindo em frente, vou falar para vocês sobre a divisão distrital, que sim, é preocupante. É preocupante como foi nos Estados Unidos no caso do gerrymandering. Nós evitamos aqui o gerrymandering pelo sistema de segmentação socioeconômica censitária. É um trabalho conjunto do TSE e do IBGE, que trabalham com critérios objetivos de divisão, para que os grupos divididos representem de fato a sociedade. E o que a sociedade precisa hoje é ser representada. Esses dados, então, serviriam para a divisão de distritos, não pela riqueza ou pela pobreza tão somente. Existem critérios diversos para uma equação complicada de ser feita. Idade, sexo, renda, local de moradia. Mas, como os critérios são complicados e o cálculo complexo, eu e meu colega abrimos espaço para fiscalização, transparência e impugnação, princípios da nossa República. Com transparência, fiscalização e impugnação, não há que se criticar a divisão depois que feita. E sim, temos prazo razoável, de mais 4 anos, para que se comece a primeira eleição de modo distrital. Bem, direi mais que meu colega ao dizer que os custos do voto distrital são muito mais baixos. E as campanhas no Brasil são milionárias. Os custos são mais baixos porque o político tem uma área muito menos restrita, na verdade, muito mais restrita para atuar. O distrito é muito menor que o município. Então, a campanha dele é mais barata em questão de deslocamento, de cartazes alocados, de carros de voz, enfim. No mais, a gente quer buscar aqui o fim dos partidos sem legenda, mas sem gerar o bipartidarismo. Vou citar para os senhores uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil mesmo sobre a possibilidade do voto distrital. O Dr. Eugen Olsen, da Universidade de Siracusa, veio até aqui e trabalhou com alguns alunos de Ciência Política da USP e concluiu o seguinte: não haveria bipartidarismo no Brasil havendo o segundo turno, mas sim 8 a 9 partidos. De 36 que temos hoje, passaríamos de 8 a 9, que são de fato as 8 a 9 ideologias que atuam no Brasil. De 36 fica claro que esses partidos são apelidados lá no Congresso de partidos puxa-puxa, partidos que vão atrás da coalizão para obter candidatos que não defendem de fato ideologia alguma, eles só vão atrás dos outros demais. E como evitar aqui o bipartidarismo? Porque apenas no primeiro turno, quem ganha? Os dois maiores, porque se trata de maioria absoluta, 50% mais 1. E os outros partidos que defendem outras ideologias? Eles entrarão no segundo turno. Nos Estados Unidos, que não há segundo turno, existe republicano e democrata. Quem ganha é republicano, quem ganha é democrata nos diferentes distritos. Eles até já sabem, é tradicional qual distrito vota de qual forma. Só que nos Estados Unidos existem 7 partidos políticos. Ninguém sabe disso. Talvez se eles seguissem nosso modelo e instituíssem o segundo turno, os outros partidos, como o Partido Libertário, teriam um pouco mais de voz. Com isso, agradeço a palavra. Obrigado. Obrigado ao vereador da Defesa, Felipe Cirilo. Vamos chamar pela oposição a vereadora Vitória Faraco para fazer um pronunciamento contra a moção. A vereadora Vitória Faraco tem o tempo de 7 minutos, contados a partir de agora. Boa tarde a todos. Meu nome é Vitória Faraco, estou no 3º período de UNO da Faculdade de Direito da UFMG. Gostaria de cumprimentar a banca adjudicadora, bancada de defesa e oposição, e esse público que nos prestigia desde ontem, e espero que você esteja aproveitando esse debate tanto quanto eu. Bom, eu gostaria de começar refutando algumas questões que foram trazidas, que foram usadas como argumento para defender essa moção sobre o voto distrital. Eu acredito que houve o problema da argumentação da defesa foi algumas percepções distorcidas sobre representatividade, identidade, função do vereador,
democracia e mais barato. Começando sobre a teoria da representatividade, tratada por Stuart Mill em seu livro sobre a sua teoria da representatividade, ele especifica que é interessante que o representado defenda os interesses de certa população. Então, é a demanda, suas questões que independem da sua região, desse território onde acontece. Então, o representado tem que defender os interesses de certas da camada da população que o elegeu. Não necessariamente pessoas que moram numa mesma região vão concordar sobre vários aspectos. Eu, por exemplo, não vou querer eleger uma pessoa simplesmente por ela morar na mesma região que eu, se ela não tem os mesmos interesses que eu, se ela não vai defender a minha ideologia quando ela foi eleita. Outra questão da identidade é que ela não é tão fixa assim, ela precisa ser mais rediscutida, porque os interesses, eles não, mais uma vez, não estão restritos ao território, numa visão muito mais líquida de Bauman. Então a gente tem que observar melhor do que simplesmente colocar que um território determina o interesse daquela população. Desculpa. A função do vereador deve ser fiscalizar o executivo, propor, analisar e votar projetos de leis e outras iniciativas normativas, além de ajudar a elaborar, analisar e votar o orçamento. Então, ele não tem que garantir coisas para o seu curral eleitoral. Ele não tem que garantir quem votou nele naquele distrito. Ele tem que prezar pelos interesses de toda uma população, não apenas de quem o elegeu naquele território, naquele distrito, como é a proposta trazida. Outro perigo muito grande que a gente tem é na ditadura da maioria, tão temida desde Tocqueville. Porque quando a gente tem uma eleição que ela é majoritária, a gente impede que as minorias tenham acesso tão grande a ele. Porque o sistema atual, por mais que tenha várias falhas, a nossa bancada admite isso, que a proporcionalidade tem várias falhas, mas pelo menos ela possibilita que essas minorias tenham alguma chance. Dificilmente num distrito, esses interesses de negros, LGBT e mulheres seriam votados. E sobre a democracia, outra questão do vereador, a sua função é trazer recursos, então, para aquele local. Então, uma argumentação muito utilizada é que, pelo menos, ele privilegiaria aquele ambiente que votou, mas ele tem que privilegiar toda a questão muito maior que isso. E sobre a fiscalização do vereador, a minha colega Thaís trouxe muito bem que não é necessário que a proximidade seja geográfica. A gente já superou isso, as identidades são muito mais dispersas agora. E com os meios de comunicação, a internet, a gente tem a possibilidade de e-mail, de carta. Essa fiscalização não precisa necessariamente ser próxima, literalmente. E sobre ser mais barato, a nossa bancada tem um pouco de dúvida dessa questão. Porque se você vai ter apenas um vereador que vai ser eleito, todos ali vão ser obrigados a disputar muito mais para conseguir, porque vai ter só um vencedor naquele distrito. Diferentemente de como acontece hoje, que vários vão ter a possibilidade de serem eleitos. Então, nenhum sistema vai ser perfeito, mas a gente defende o que respeita a nossa cultura política atual. Justamente por apenas um ser eleito, vai ter muito mais barganha, muito mais disputa, e o poder econômico vai falar mais alto. Ele não vai permitir com que lideranças comunitárias, lideranças daquela região sejam eleitas. Como vai ser um que vai vencer, com certeza, o que tiver mais dinheiro para investir nessa campanha vai ser o vencedor. Outros métodos que a minha bancada trouxe para resolver essa questão da representatividade foi potencializar canais de participação, diálogo com movimentos sociais, assembleias abertas, orçamento participativo, e pelo menos da forma como acontece hoje, a gente tem chance de algum ou outro vereador representar uma minoria e não um interesse majoritário, como é a proposta da defesa. Por favor, deputado. Obrigado. Eu gostaria de perguntar que, ao tratar de vereadores, a consecução de interesses regionais impediria também o trabalho de interesses difusos de classe? Eles não se complementam? Fiquei um pouco em dúvida da sua questão, mas acredito que numa cidade grande, nas cidades grandes como São Paulo e Belo Horizonte, a gente vai ter bem claro isso, que interesses de cada região vão ser sim muito diferentes. Uma região mais pobre não vai ter interesse em... Não são os mesmos interesses
das classes ricas e principalmente, a questão não se restringe à questão econômica. Vocês trouxeram a questão censitária, mas não se baseia nisso. Eu não quero eleger um vereador apenas por obras na saúde, na educação na minha cidade. Eu quero muito mais que isso. Eu quero que ele paute pelas questões de gênero. Será que ele vai conseguir pautar isso? Ou será que ele vai estar mais preocupado em em colocar asfalto na rua de quem elegeu ele? Com certeza ele vai preferir essas obras que aparecem mais para ele ser reeleito. Outra questão que vocês trouxeram foi da lei do Verger, e ele próprio sugere que o sistema majoritário atrasa sim a aparição de novas forças políticas e acelera o desaparecimento de forças em declínio. Não necessariamente vai chegar ao ponto de ser bipartidarismo, como as bancadas temem, mas atrasa sim a aparição de novas forças políticas, porque por ser majoritário vão ser grandes grupos que já vão ter muitos votos. Então, como se vê, os argumentos da defesa mostram uma preocupação muito grande com caráter democrático, de representação, fortalecimento de instituições e dos partidos políticos, mas confunde um pouco a teoria da representatividade. Não é para isso que a gente elege uma pessoa, não é para representar apenas aquela região. E existem interesses que são muito mais, tem outros interesses ideológicos além de saúde, educação, que são interesses difusos que qualquer um poderia defender. Muito obrigada. Para fazer um pronunciamento a favor da moção, o vereador Bernardo Rabelo tem o tempo de 7 minutos, contados a partir de agora. Muitíssimo boa tarde a todos. Meu nome é Bernardo, sou o atual presidente do Senado, orgulhoso membro dos Mascates, e gostaria, antes de mais nada, mencionar alguns pontos um tanto quanto faz do discurso que nós acabamos de ouvir. Então, primeiramente, é verdade, o território não determina como a pessoa deve tomar decisões, o que ela deve defender no parlamento, pois o território influencia. E é muito melhor que haja representação territorial de todos os bairros de uma cidade, ricos e pobres, do que tenhamos a maior parte dos membros de determinado município em seu parlamento oriundos de regiões privilegiadas, do que tenhamos metade dos deputados da Câmara Municipal de Belo Horizonte vindos de Lourdes ou do Belvedere, por exemplo. Além disso, é verdade que o sistema que propomos apresenta algumas dificuldades à representação de minorias, sem dúvida. No entanto, convenhamos que esse não é um problema apenas do nosso sistema. Pelo contrário, se não me engano, na atual configuração da Câmara Municipal de Belo Horizonte, nós não temos nenhuma mulher. No ano passado, nós tínhamos uma. Neste ano, nenhuma. Além disso, foi mencionado o efeito Tiririca pela primeira dupla de defesa. Nós podemos mencionar também o efeito Luciana Genro, que obteve quase 130 mil votos nas eleições de 2010 e ainda assim não conseguiu se eleger para a Câmara Federal. Por quê? Porque ela não atingiu o quociente eleitoral tão mencionado. E além disso, se é verdade que interesses regionais devem ser levados em consideração, e eles definitivamente devem, afinal de contas é a própria Constituição da República, em seus artigos 30 e 31, que determinam que cabe ao município legislar e executar ações relativas a interesses locais. Então eles devem ser levados em consideração. Mas isso não significa que o debate parlamentar se restringirá a isso de forma alguma. Naturalmente, as pessoas serão eleitas não apenas por medidas concretas trazidas pelos seus bairros, mas também por outros motivos. Afinal de contas, se governantes possuem ideologias, eleitores também as possuem. E, naturalmente, não podemos defender que haveria simplesmente uma conquista de votos por meio de obras trazidas para determinada região, até porque essas obras não cabem principalmente ao parlamento, são função do executivo. O parlamento contribui fiscalizando-as, mas ele não as promove. Dito isso, o voto distrital é bom por 3 principais razões. A primeira delas, porque ele reforma o processo eleitoral brasileiro, o que é imprescindível. A segunda delas, porque ele aproxima representantes e representados, o que traz inúmeras consequências positivas. E, por fim, o mais importante, pois ele contribui para a educação política do brasileiro, sem a qual nenhuma reforma atingirá seu objetivo. Primeiramente, então, sobre a reforma do processo eleitoral. O processo eleitoral, como mencionado, fica mais barato, e fica mesmo, porque é identificado o público-alvo da propaganda. O que isso significa? Que não será necessária propaganda eleitoral gratuita na televisão. Ela não é exatamente gratuita, na verdade, pois o Estado tem que compensar as emissoras de televisão
com gastos de centenas de milhões, para que seja feita essa propaganda. E ela é ineficiente comparativamente, pois, se delimitado o espaço amostral daquelas pessoas que podem votar em determinado candidato, não haveria sentido haver propaganda na televisão e também não há como dividir o canal de acordo com os distritos. O mesmo vale para banners, para folders e outras formas ineficientes de divulgação. É importante economizar esses gastos, pois o STF, em ADI datada do ano passado, extinguiu o financiamento empresarial de campanha, então os recursos tornaram mais escassos, e também porque o Estado tem mais a fazer com o seu dinheiro, admitido que o Brasil adota um sistema misto de financiamento de campanha. Ele tem que atender às finalidades públicas, que é, no final das contas, o que todos nós queremos a partir da atuação parlamentar. Então reduz o custo estatal, mas também reduz o custo particular. Isso significa que candidatos que não têm poder econômico têm maiores chances de se candidatar e de vencer as eleições. Afinal de contas, em um sistema mais delimitado, distrital, a relação interpessoal, a propaganda direta, o boca a boca, se tornam muito mais relevantes. Então isso traz novas opções ao eleitor, que agora pode também ter contato e conhecer melhor candidatos que não têm recursos financeiros para se divulgar de outras formas. E, além disso, faz bem para os próprios candidatos, que agora podem exercer sua capacidade eleitoral passiva por meio de concorrência em eleições que eles, em outro sistema, como o proporcional, não poderiam fazer. Deputado Thaís, a senhora tem pergunta. Obrigada pela palavra. O senhor acha que os métodos que eu mencionei para gerar aproximação entre o representante e o representado não seriam eficientes, mesmo dentro do sistema proporcional? Eles não têm sido eficientes, mas uma coisa é certa, esses métodos não são mutuamente excludentes à moção que nós estamos propondo. Portanto, aprová-la de modo algum prejudica os métodos que a senhora trouxe. Não se trata de refutação. O que isso significa? Que, pelo contrário, a educação política do brasileiro que estamos a defender auxilia esses métodos, os mecanismos semi-diretos, trazidos, por exemplo, pelo professor Paulo Bonavides em seu curso de ciência política. É justamente isso que nós desejamos, que os cidadãos se tornem mais participativos. Afinal de contas, se o cidadão conhece aquela pessoa em que ele votou, que hoje em dia infelizmente não acontece, se ele está mais próximo dela, ele tem maiores condições de A. Decidir em quem votar, B. Acompanhar a atuação de quem ele votou e C. Fiscalizar essa pessoa, inclusive por meio de mecanismos indiretos, como uma ação popular, que é o caso de um projeto que já tem 200 mil assinaturas, com 300 mil irá para o Congresso Nacional, que prevê a instalação do voto distrital. Além disso, é criada proximidade entre representantes e representados. O que isso significa? Como eu já disse, conhecendo melhor os candidatos e após os eleitos, e também os representados, os eleitores que se tornam infungíveis, pois não é possível substituí-los, tendo em vista que apenas as pessoas de determinado distrito podem votar num candidato X. Isso gera um vínculo que é mais eficiente, inclusive internamente, para o candidato exercer suas funções. Isso me lembra daquele exemplo trazido por Michael Sanders, do seu famoso curso de Justiça, em que um militar da resistência francesa contra a invasão alemã se recusou a bombardear sua cidade natal, que estava ocupada pelos nazistas, justamente porque, em conflito entre seu país e sua localidade, ele optou pelo vínculo mais concreto. E é isso que nós defendemos. E aqui cabe a mudança da educação política do brasileiro. Não adianta mudar a regra do jogo se a forma como ela é aplicada, que ela é observada, que ela é interpretada, não se altera. E, para tanto, o que nós precisamos é empoderar, pelo conhecimento, pela transparência, o brasileiro. De baixo para cima, isto é, do município, em seguida ao Estado, em seguida à União, do particular para o geral, como aprende um bom aluno, pois somente um brasileiro ativo, que consiga compreender a forma como são eleitos seus representantes, que tem acesso aos mecanismos de controle deles, uma vez que eles são eleitos, pode de fato instaurar no Brasil a democracia que todos nós, de ambos os lados, visamos. Dito isso, eu tenho um grande orgulho de estar novamente aqui nesta casa, agradeço-lhes pela atenção e desejo a todos uma ótima tarde e um ótimo fim de debate. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Bernardo Rabelo. Vamos ouvir pela oposição a vereadora Fernanda Pereira. Para fazer um pronunciamento contra a moção, a vereadora Fernanda Pereira tem o tempo de 7 minutos, contados a partir de agora. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Em primeiro lugar, boa tarde às minhas amigas da oposição, aos meus colegas da defesa, a essa mesa justificadora e a plateia maravilhosa que hoje nos brinda com a sua presença. Meu nome é Fernanda Araújo Pereira, sou graduanda em Direito pela UFMG, representante dos Farrapos, a melhor casa dos Senatos. E, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas, porque, como vocês podem perceber, eu acordei sem voz hoje. Então, eu lamento se minha rouquidão em algum momento for prejudicial para o percurso deste debate.
Em primeiro lugar, eu queria refutar 2 pontos da fala do deputado Felipe. O primeiro ponto foi a questão dos custos eleitorais. O deputado disse que, ao estabelecer um voto distrital, os custos da eleição serão reduzidos. Contudo, pensemos, o voto distrital, cada candidato vai contemplar um número menor de eleitores. Nesse sentido, proporcionalmente falando, esse custo não será reduzido. Haja vista que, em um distrito em que um grande número de candidatos está disputando por um pequeno número de eleitores, muito dinheiro terá de ser gasto para que essa disputa seja vencida. Então, proporcionalmente falando, os custos não serão reduzidos. Além disso, a gente tem que considerar a influência política dos distritos estabelecidos. Pois, por mais que, conforme a defesa tenha apresentado, se pautem por estatísticas do IBGE, por uma propositura do Poder Executivo, que, em tese, não vai entrar em conta com o Poder Legislativo, a gente tem que considerar que, independente de qualquer coisa, em uma sociedade que já tem quase 25 anos de democracia, de um sistema proporcional consolidado, certos distritos necessariamente terão maior ou menor influência política na conjuntura nacional. E isso vai fazer com que partidos realoquem custos para regiões específicas em detrimento de outras, que certamente não é o que nós desejamos no atual contexto. Além disso, o deputado Felipe ele reforça na ideia de coalizões para o segundo turno. No Brasil, a gente tem o presidencialismo de coalizão, que é um modelo um tanto quanto diferente do que ele propõe, afinal, a coalizão é usada para o exercício do poder executivo, mas a gente entende também que o modelo de coalizão no poder legislativo seria bastante negativo. Por quê? No Brasil, a gente tem uma dificuldade numa sustentação de pautas governamentais em função da coalizão que é feita por meio de várias concessões. Nesse sentido, adotando a coalizão também no poder legislativo, o partido eleito para legislar em nome de seus representantes eleitos, ele ia se ater a um pequeno número de pautas ideologicamente impassíveis de concessão e faria concessões a diversas outras para que os demais representantes fossem eleitos. Isso faz com que, mesmo num sistema de 2 turnos, os partidos que ocupam extremos de espectros ideológicos, como, por exemplo, o Novo, que é um partido essencialmente liberal, ou o PSOL, que é o representante do socialismo no Brasil, tivessem que conceder para poder se adequar às coalizões e, nesse sentido, elas não se enquadrariam ao ideal proposto pelo deputado Felipe. Antes de começar a minha extensão, eu queria reforçar alguns pontos da deputada da Fala Vitória, que brilhantemente trouxe a ideia da ditadura da maioria, proposta por Tocqueville, que ele é um termo cunhado por ele que fala que a nossa ideia de representatividade hoje ela tem que se pautar por ideias, por grupos, e não necessariamente por uma delimitação territorial. Essa delimitação territorial que o voto distrital propõe, na verdade, é um retrocesso. Na verdade, retoma aos tempos em que no Brasil nós tínhamos currais eleitorais, porque os representantes eleitos vão focar em demandas bastante específicas daqueles distritos que os elegeram sem pensar no todo da coletividade, que eu acho que nós, dentro de um modelo ideal de representatividade, devemos pensar aqui, no prol de todo o Brasil, de toda a comunidade, e não dos distritos que elegeram os representantes. Esse termo foi cunhado uma vez pelo senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, como paroquialismo, porque sabe aquela igreja pequenininha que fica numa cidade do interior, que atende às preces bem específicas das senhoras que vão lá orar todos os domingos de manhã? É isso que vocês vão querer? Representantes do Poder Legislativo com uma mentalidade engessada, que se pautem exclusivamente pelas demandas específicas dos distritos que os elegeram? Nesse sentido, eu vou dar a palavra daqui a pouco, só vou partir para a minha extensão. Eu vou pautar a minha extensão pela análise econômica comportamental. Ela é uma teoria que fala sobre como o Estado ou as leis incentivam os comportamentos dos indivíduos. Nesse sentido, a adoção do sistema do voto distrital produziria aquilo que a teoria do The Second Best Choice nos atenta, que é o quê? O eleitor, contemplado com a possibilidade de eleger um número restrito de candidatos, que no caso seria representado por hoje os países que têm maior influência econômica, vai ter que fazer o voto estratégico, em vez de um voto ideológico. O que é isso? O voto ideológico é eu, enquanto eventual eleitora, por exemplo, do PSOL ou do Novo, vou votar nos representantes desses partidos que representam pautas nas quais eu não acredito. O voto estratégico, por sua vez, é aquele que eu vejo que, mesmo com as inúmeras concessões que o sistema de coalizão permite, os meus ideais não serão contemplados.
E isso é muito prejudicial para a representatividade de ideias que a nossa democracia exige hoje, sobretudo quando nós temos uns grupos de diversas minorias negligenciadas, não representadas e grupos de enorme poder econômico e força política há anos ocupando as esferas judiciárias, legislativas e executivas. Por favor, Pedro Cavazos, a palavra. Obrigado pela palavra. Eu vou retomar o começo do seu discurso, porque a senhora trata uma possível distorção em que determinado distrito teria mais influência do que o outro. Sendo um representante por distrito, como que a senhora explica essa diferença que você mesmo coloca? Deputado, eu falei, na verdade, em relação ao direcionamento de custos de uma campanha. O representante que vai ser eleito num distrito de maior influência política provavelmente vai ter um investimento muito maior do partido e ele terá mais chance de ganhar do que os representantes que seriam eleitos em grupos de menor influência política, porque os interesses daquela região são mais interessantes para o todo da comunidade. Por fim, eu vou retomar novamente o John Stuart Mill, trazido pela deputada Vitória, que ele é o idealizador do sistema proporcional na Inglaterra, porque ele entendeu que a representatividade era falha naquele país e que o sistema proporcional seria um avanço perante o voto distrital. Isso que a Casa propõe hoje nada mais é do que um retrocesso e é algo que deve ser combatido. Nesse sentido, eu trago uma frase dele que exemplifica muito bem essa situação, que é mais ou menos assim: não vejo por que os sentimentos e os interesses que organizam os homens segundo localidades seriam os únicos que se julgassem dignos de representação, ou porque indivíduos que têm outros interesses e sentimentos a quem prestam mais valor do que os geográficos, a eles limitados como princípio. Obrigada. Obrigada, vereadora Fernanda. Chegamos agora na reta final. Nós vamos ouvir mais 2 debatedores, um de cada bancada, que vai nos dizer quem ganhou o debate. Começando pela defesa, com a vereadora Débora Tavares. A líder da defesa, a vereadora Débora, tem um tempo de 7 minutos contados a partir de agora. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou Débora Tavares, estou no 2º período diurno da Faculdade de Direito da UFMG e estou aqui para mostrar para vocês por que esta casa implementaria as eleições, os votos distrital para as eleições municipais no Brasil. Bom, eu vou começar retomando a proposta muito bem feita pela defesa, que diz que as eleições municipais, o voto distrital para as eleições municipais seriam para o legislativo e o espaço temporal seria aplicado em 2020 e garantindo que isso acontecesse em todos os municípios, segundo o princípio da isonomia. Bom, e o mais importante, que esse voto distrital aconteceria em 2 turnos, o que evitaria a tendência do bipartidarismo e, além disso, garantiria a representatividade das minorias. Agora, eu vou passar para a minha refutação ao discurso que acabamos de ouvir, que, retomando muitos pontos da primeira oposição, continua com as ideias de currais eleitorais e com as ideias de falta de representação da minoria. Bom, aqui foi muito bem dito pela defesa que o impacto eleitoral, as obras de impacto eleitoral, são muitas vezes realizadas pelo executivo, ou seja, tampar os buracos, realizar obras para os hospitais, são muitas vezes as obras realizadas pelo executivo. A função do legislativo, que é o setor que nós estamos propondo para o voto distrital, é de criar leis. E nesse sentido, os legisladores não teriam, assim, como impactar tanto quanto o setor executivo para conseguir os votos dos eleitores. Bom, além disso, a oposição bate muito na representação da minoria. Só que aqui a defesa mostrou que a representação da minoria não é comparativamente melhor no sistema hoje do que no sistema proposto por nós, que é o do voto distrital. Na medida em que, do mesmo jeito do efeito Tiririca e do efeito da Luciana Genro, em que a Luciana Genro
não conseguiu ser eleita por causa do seu quociente eleitoral. Embora ela tenha sido a quinta candidata mais votada individualmente no seu estado, que é o do Rio Grande do Sul, ela não conseguiu ser eleita por causa do sistema proporcional que vocês tanto falam e não apresentam uma contraproposta que melhoraria as irregularidades e os problemas que eles têm. Por favor, deputada Clara. Deputada, a senhora falou da questão da representatividade das minorias, mas a minha colega Fernanda trouxe aqui que as minorias, muitas vezes, elas teriam que fazer coalizões. A senhora acredita que, mesmo assim, no sistema proposto, as minorias seriam igualmente representadas? No nosso sistema proposto, as minorias seriam representadas, sim, por causa das eleições de segundo turno, já que nas eleições de segundo turno, os partidos poderiam ter mais força, já que eles teriam 10%, os que conseguiriam 10% de votos, poderiam ter mais forças para se reeleger. Além disso, a oposição traz que os interesses específicos das regiões excluiriam os interesses regionais, que tanto temos que lutar também. Mas a defesa trouxe que eles não são excludentes. Os interesses específicos com os interesses regionais, que tanto devemos preocupar, não são excludentes. Bom, além disso, o meu caro deputado Bernardo trouxe uma questão muito importante que ainda não havia sido trazida nesse debate, que é a educação cultural do brasileiro. Na medida em que todos nós aqui reconhecemos que nós temos muito problemas de representatividade e de crise política no Brasil, tanto em âmbito nacional, como vemos recentemente, com todos os problemas e com toda a instabilidade institucional da política brasileira, tanto em âmbito municipal, como o meu caro colega deputado Bernardo disse, que não existe representante mulher aqui nesta Câmara. Bom, não tem como mudar as regras do jogo sem mudar a educação consciente, a consciência dos eleitores, porque na medida em que mudar as regras do jogo sem a conscientização dos eleitores seria perpetuar os problemas que continuamos a ver aqui, os problemas que continuamos a ver no sistema proporcional de eleições, que vocês não trazem nenhuma proposta para melhorá-los. Além disso, a deputada Fernanda trouxe o voto estratégico. Bom, deputada Fernanda, o voto estratégico já existe aqui. A grande diferença é que no nosso sistema de voto distrital, os eleitores possibilitariam aos eleitores conhecer a dinamização da eleição, na medida em que a defesa propõe que seja aplicada em 2020 o voto distrital e que daria um tempo de 4 anos para que haja a conscientização política dos eleitores por meio da educação, por meio da mídia, por meio das telecomunicações, para que os eleitores realmente compreendam como funciona o sistema eleitoral no Brasil, já que muitos eleitores não compreendem, não lembram do nome dos candidatos que eles votaram. E isso nós podemos comprovar empiricamente. É só perguntar no ônibus, nas escolas, nas ruas, se eles lembram do nome dos candidatos que estão representando eles no Congresso, nas câmaras municipais. Bom, além disso, como último ponto do meu discurso, eu trago que o sistema proporcional de eleições já está esgotado no Brasil. Seria um retrocesso continuar com ele. Nós propomos uma mudança justamente para inovar o sistema, já que nós precisamos resolver os problemas do sistema proporcional de eleições, da compreensão do sistema eleitoral brasileiro, que o brasileiro não compreende, e assim conseguir mudar o sistema eleitoral, a consciência política dos eleitores, e assim resolver a crise política do Brasil. Obrigada. Obrigada, vereadora Débora Tavares. Com a palavra final, a líder da oposição, Clara Carvalho. Para fazer o pronunciamento contra a moção,
A líder da oposição, Clara Carvalho, tem o tempo de 7 minutos contados a partir de agora. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa tarde à bancada de defesa, à bancada de oposição. Eu queria dizer que é um prazer debater com cada um de vocês e poder aprender. Estar aqui, para mim, com certeza, sempre foi um grande aprendizado. E eu queria agradecer também a cada um de vocês que está aqui nos assistindo hoje, a mesa do Camiseta de Campo. Para quem não me conhece, meu nome é Clara Carvalho e sou aluna da Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente cursando o 5º período do curso de Direito. Eu gostaria de começar o meu discurso com uma frase que é atribuída a Kant e que me lembrou muito desse debate. Essa frase diz o seguinte: quanto mais civilizados se tornam os homens, mais eles se tornam atores, querem exibir-se e fabricar uma ilusão. O que vimos aqui hoje, caros colegas, cara plateia, foi a tentativa de fabricação de uma ilusão. A ilusão do voto distrital. A ilusão de que o voto distrital seria, na verdade, melhor do que o sistema proporcional. A defesa começa trazendo diversos dos problemas, diversas das problemáticas que o sistema proporcional tem. E nós, da oposição, caros colegas, concordamos com essas problemáticas. Nós sabemos que o voto proporcional gera diversas distorções, mas a gente vem aqui questionar que a defesa de um novo sistema, um sistema que gera diversas novas distorções, será efetivamente a solução para isso. A defesa começa com uma proposta, primeiramente, errônea legislativamente. Começa propondo uma lei federal, quando na verdade o que deveria ser proposto seria uma emenda constitucional. A defesa vem então mostrar diversos dos pontos que seriam, na verdade, positivos pelo voto distrital, mas que foram amplamente debatidos e rebatidos pela oposição. A defesa traz que, número 1, o voto distrital reduziria os custos. Esse é um argumento que foi amplamente rebatido a partir do momento em que a gente verifica, como a minha colega Fernanda trouxe, como a Thaís e a Vitória trouxeram, que, na verdade, o voto distrital ele não reduz os custos, porque o candidato precisa investir uma grande quantidade de dinheiro quando só há um que vai ser eleito ali naquele distrito e quando o partido, na verdade, precisa promover eleições em diversos dos distritos. No segundo momento, a defesa defende que, na verdade, haveria, então, uma aproximação do candidato com o eleitor com as propostas naquele local. No entanto, caros colegas, como a Vitória trouxe ao longo do discurso, brilhantemente, gente, representatividade não diz respeito a curral eleitoral. Isso é uma prática que foi feita ao longo de toda a história brasileira e que a gente tem lutado contra ela. E agora, a gente vem novamente para retornar ao territorialismo nas nossas eleições, na nossa representatividade. Estamos tratando aqui, caros colegas, não de locais, não de territórios, mas de ideias, de pensamentos. E é isso que nós viemos aqui defender. A colega Bernardo? Ambas as bancadas da oposição mencionaram a criação por Stuart Mill do sistema proporcional na Inglaterra. Eu acabo de voltar de lá e lá é empregado, na verdade, o sistema do voto distrital. Eu gostaria de saber por que o sistema não vigora em sua terra natal. Eu não sei se você sabe, colega Bernardo, que na Inglaterra vem sendo feitas várias propostas, inclusive para alteração para o voto proporcional. Em 1999, já surgiu, então, na Câmara dos Comuns, uma ideia de voto proporcional e a tendência, justamente pelas críticas que são feitas a esse sistema, é de que ele venha a acabar. Eu gostaria então de continuar o meu discurso trazendo alguns dos pontos que a defesa traz. A colega Fernanda brilhantemente trouxe a questão da análise econômica, a análise comportamental do indivíduo, que seria na verdade uma distorção a ser provocada quando o eleitor percebe que o candidato em quem ele vai votar não tem chances de ser eleito. E aí ele vota num outro candidato que não representa tanto, mas que seria a alternativa menos pior. É isso, caros colegas, cara plateia presente aqui, que nós queremos? Um candidato menos pior, que não se identifique com os nossos ideais? Isso não é representatividade. Me parece aqui que a defesa vem tentar propor uma governabilidade acima da representatividade, que vai completamente contra todo o ideal de uma democracia. Democracia, caros colegas, é debate, é discussão. Pode entrar em conflito? Pode, mas que a gente tenha representatividade em detrimento da governabilidade. Caro colega Calas, pode comentar. Obrigado pela palavra. A bancada de defesa vem fazer diversas críticas à proposta da bancada de oposição, vem trazer diversas críticas à bancada de defesa. Mas até agora eu não entendi qual seria a proposta. Seria nos manter inerte, manter o sistema proporcional como é? A proposta, caro colega, entra na teoria de J.J. Habermas. Entra na teoria, na verdade, da ação comunicativa. O que é isso? É melhorar o canal de comunicação, é fazer com que o eleitor se aproxime mais do político e que ele participe mais diretamente da democracia. É ampliar, como o colega Bernardo falou, na verdade, o empoderamento do eleitor por outras maneiras. O
colega Bernardo fala de empoderamento do eleitor, mas ele se esquece de que um sistema majoritário nada mais é do que a retirada desse empoderamento. Porque quando você tem um sistema meramente majoritário, aquele eleitor, ele simplesmente não vai ter condições de ter ali a sua ideia efetivamente representada. Não se pode falar que vai haver, pelo sistema distrital que vocês propõem, caros colegas, uma representação das minorias. Como vocês mesmos falaram, haverá, na verdade, uma situação na qual, ainda que a gente tenha a possibilidade de que os partidos se organizem em coalizões, vários partidos precisaram fazer concessões. E eu, pelo menos, não quero fazer concessões às minhas ideias só para ter que me enquadrar numa coalizão. E eu espero que cada um de vocês também não queira fazer isso. Porque a gente quer ver as nossas ideias representadas, independentemente de ter que se afiliar a pessoas com as quais a gente não concorda. Se eu fosse uma votante, por exemplo, do PSOL, eu não gostaria de me afiliar ao PT para uma coalizão. Eu gostaria de ter a minha ideia amplamente representada da maneira como ela é. E é isso, caros colegas, que a gente está buscando. Então, quando a gente vem falar, de diversos outros problemas do sistema distrital, e quando a gente percebe que esse sistema, na verdade, não só não resolve os problemas do sistema majoritário, mas, na verdade, cria vários outros, a gente percebe que essa é uma proposta falha, é uma proposta intrinsecamente problemática. E, para encerrar o meu discurso, um dia desses eu estava lendo um livro chamado A Elegância do Ouriço, e ele tem uma frase que me marcou muito. E eu anotei essa frase para finalizar e trazer para vocês. A faculdade que o ser humano tem de manipular a si mesmo para que o pedestal de nossas crenças não vacile é um fenômeno fascinante. Caros colegas, essa é a essência de um debate. É deixar que o pedestal das nossas crenças vacile. E eu desafio, especialmente a bancada de defesa, que deixe de vacilar o pedestal da crença de que um voto distrital, de que um sistema tão problemático será a solução para os nossos problemas. Pensemos fora da caixa. Hajamos de maneira comunicativa, de maneira representativa. Muito obrigada.